O tema do nosso seminário é reafirmando os princípios. E um dos princípios, eu acho que está muito alto, tá não? E um dos princípios que eu quero falar para vocês hoje é sobre nós guardarmos o nosso coração. Amém? E lá no texto de Provérbios 4, 23, fala assim, se você quiser abrir, Provérbios 4, 23. Creio que todo mundo já sabe, mas eu vou ler. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem várias versões esse final, né? Mas eu peguei essa versão que fala toda a sua vida. Se você parar para pensar nesse versículo, o começo dele fala sobre tudo o que se deve guardar. Além do que você já guarda no Senhor, nós precisamos guardar o nosso coração, né? Nós precisamos deixar o nosso coração guardado no Senhor. O Senhor, ele dá uma importância para o nosso coração. Por isso que ele fala sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o seu coração. E quando nós falamos sobre guardar o coração, você guarda ele filtrando o que você está recebendo ali. Porque muitas vezes a gente recebe muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E a gente vai deixando aquilo entrar no nosso coração, né? Aquilo vai entrando, vai penetrando no nosso coração, e quando a gente vai ver, o nosso coração está, né, totalmente destruído. Os nossos atos vêm sempre do coração. E é o que determina as nossas atitudes e o nosso comportamento. O nosso coração procede as fontes do bem e do mal. Então, do nosso coração procede as fontes do bem e do mal. Que nessa tarde venha a ser só do bem. Amém? Lá em Lucas 6, 45, fala assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, a sua boca vai falar daquilo que está cheio o seu coração. Se o seu coração está cheio de Deus, você vai falar de Deus, você vai espirrar, vai falar de Deus, você vai andar, as pessoas vão perceber que é Deus na sua vida. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração, né? Inspirar Deus. Precisamos sempre falar do amor de Deus para as pessoas e elas veem isso em nós. Deus atribui grande valor ao nosso coração, tanto que nos instrui a guardá-lo. Ele orienta que, acima de todas as coisas, nós devemos guardar o nosso coração e guardar bem guardado. Amém? E nós só guardamos, aquilo que é valioso. Então, você só vai guardar algo que é valioso. Você não vai guardar algo que não tem valor. Eu vou dar um exemplo. Se você for ao banco e você tem lá suas contas para pagar, você tem uma dívida lá para pagar e você vai pegar um dinheiro no banco. E aí você pegou o dinheiro e você saiu do banco. E aí você está andando. Como que você vai andar? Você vai andar todo largado, todo, né, despreocupado da vida? Ou você vai andar assim, né? Tipo, olhando. Eita, aquele ali está me olhando estranho. É melhor ficar aqui bem guardadinho. E é isso que eu quero te dizer. O nosso coração tem que estar assim, guardado em Deus. Precisamos estar assim, sabe? Com o nosso coração bem guardado. Não deixar ninguém roubar o seu coração. Não deixar ninguém machucar o seu coração. Quando você está com o seu coração em Deus, o Senhor, Ele está guardando e zelando pelo seu coração. Eu quero falar sobre duas pessoas que não guardaram o seu coração. Lá em Juízes, eu vou abrir aqui. A gente vai andar um pouquinho aqui pela Bíblia. Espera aí. Em Juízes 16, a partir do versículo 4, diz assim: depois disto, aconteceu
que se afeiçoou à mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderei ser amarrado para te poderem subjugar? Até aí. Aqui, todo mundo acredito que já conhece a história de Sansão, né? E Sansão, ele foi consagrado a Deus, né? Sansão, ele foi escolhido por Deus para guardar o seu povo, né? Ele foi ali separado para guardar o seu povo dos filisteus, que, né, queria matar, queria pegar aquela terra deles. Então, o Senhor levantou ele ali para que ele guardasse aquele povo. Mas o coração de Sansão acabou sendo corrompido por uma mulher, né? O coração de Sansão acabou sendo exposto ali. E ali, naquele momento ali que ele conhece Dalila, ela começa a persuadir ele. Ela começa a falar com ele, começa a tentar adivinhar qual que é o poder dele, né? O porquê que ele tinha aquela força toda. E aí, lá na frente agora, continuando, mas no versículo 15, a gente vai ler só alguns capítulos. Está escrito assim: então, peraí, deixa eu ver aqui. Então ela se disse: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Olha o coração aqui. Então ela já está persuadindo ele, né? Ela já está falando: como que você fala que me ama, se você não tem comigo o seu coração, se você não se abre para mim? Como que você pode falar que me ama? E aí, lá na frente, continuando, o verso 16. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, o molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de morte. A mulher ficou tanto no pé dele, que ele já estava de saco cheio. Ele não aguentava mais, ela sempre perguntando para ele, né? Em que consiste a sua força? Fala para mim, você me ama? Você me ama? Então fala para mim. E a gente ouve isso muito no mundo, né? Você não me ama? Você não me ama? Então faz isso. Você não me ama? Então me dá um beijo. Você não me ama? Então vai para a cama comigo. É muito isso que a gente escuta dos jovens, né? Por quê? Porque está aberto o coração, né? Deixa o coração exposto, assim como Sansão. E aí Sansão, ele passou por um período de prova, né? Ali, ele foi tentado. Eu vou falar só as coisas que ele passou. Não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, né? Ele falava para Dalila: faz como que é? Tendões fresco e seco, né? Para que a força dele fosse embora. Depois você pode ler na Bíblia. E aí ela ia lá, né? Fazia ele dormir lá na cama, tal. Ele dormia e aí ela fazia isso e aí chamava os inimigos. E aí os inimigos iam lá, né? Tentar pegar ele, só que não conseguia, porque não era isso, né? Então ele conseguia derrubar, né? Como que fala? Destruir os inimigos. E aí ela vai lá e persuade ele de novo, né? Mas você fala que me ama. Se você fala que me ama, por que você não me fala o que está acontecendo? Né? Em que consiste a sua força? E aí, novamente, ele vai lá, brinca, né? Porque muitas vezes a gente brinca e fala: você tem que me amarrar com cordas novas. E aí ela vai lá, amarra ele, e não é isso também, e aí ele derruba os inimigos, né? O terceiro é tecer estrança,
né? Acredito que é fazer trança, né? Tecer trança, acredito que seja isso. E aí, também não é. E aí, por último, né, que foi o que eu acabei de ler aqui no capítulo 15, que ele já está tão angustiado, ele já está tão aflito com aquela situação que ela ficava falando no ouvido dele, que ele acaba cedendo. Ele acaba cedendo e ele acaba falando no que consiste a sua força, né, que era raspar a cabeça dele, que não podia passar navalha sobre a cabeça dele, porque era isso que consistia a força dele. Mas você vê aqui o tanto de provas, né, o tanto de perseguição que ele teve até ele ceder, até ele abrir o coração. E muitas vezes vai acontecer isso com vocês, que são jovens, né? Muitas vezes vai vir propostas para vocês, né? Não, vamos fazer isso. Nossa, você é muito lindo, você é um gato. Nossa, vamos ali, que vão surgir muitas propostas para vocês no decorrer da sua vida. E foi assim com Sansão. Sansão, ele abriu o coração porque ele não aguentou. Será que você vai aguentar essa pressão? Pelo fato de Sansão, ele não ter aguentado, né, a pressão ali daquela mulher, não ter aguentado o que estava acontecendo à sua volta, ele acaba cedendo, abrindo o seu coração, expondo o seu coração e acaba sofrendo as consequências. Então, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Nada passa sem ter uma consequência. Não é porque nós estamos na graça que não há consequências. Tudo na vida há consequências, boas e ruins. Depende daquilo que você está plantando. Então, Sansão, ele estava ali triste. Por quê? Porque ele entregou o coração. E ela mentiu, porque ela nem amava ele. Ela só queria mesmo que, né, saber em que consistia a força dele. E aí, depois que ela soube disso, o que aconteceu com Sansão? Sansão foi preso. Sansão, ele foi furado os seus olhos. Olha a agonia e a angústia que ele estava passando. Por quê? Pelo fato de dar a resposta errada. Por abrir o seu coração. Sansão, ele foi humilhado. E além de ser humilhado, ele humilhou o nome de Deus. Por quê? Porque Deus deu aquela força para ele guardar o povo. E ele brincou com as coisas de Deus. Ele brincou com Deus. Sabe, Deus falou para que ele não mexesse com... Como é que fala? Com cadáver. E ele foi lá e ele mexia. Ele brincava com as coisas de Deus. Mas com Deus não se brinca. E aí, ele foi furar os olhos dele, né? E aí depois ele foi exposto para toda, né, o povo filisteu ver a humilhação. Olha só, a ponto que chegou a vida de Sansão só pelo fato dele ter aberto o seu coração para a pessoa errada. E ali ele foi humilhado, ali as pessoas cuspiam nele, né? Ele estava preso lá com umas cordas, né, na frente de duas colunas, e as pessoas ali cuspiam nele, jogavam as coisas nele, né, humilhando ele. Cadê o seu Deus? Cadê a sua força? Cadê? Onde está a sua força agora? Onde está o seu Deus? Então nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Esse seminário aqui, né, falando sobre corte, é algo muito sério. A corte, o que nós pregamos, é porque nós queremos ver jovens, sabe, em santidade. Jovens que buscam o Senhor. Jovens que vão se casar, sabe, e vão fazer história. Nós temos visto tantos casamentos destruídos. Nós temos visto tantos jovens destruídos por causa de um namoro errado, por causa de abrir o coração para a pessoa errada. Nós temos visto tantas pessoas se matando, sabe por quê? Porque abriu o seu coração para a pessoa errada. Quando as pessoas ficam, sabe, desesperadas, com estresse, com depressão,
coração, porque ele não me ama, porque ele não me quer mais, ele me deixou. Por quê? Porque abriu o coração para a pessoa errada. Espera em Deus e Ele vai ter o melhor para você. Eu te garanto isso e eu posso comprovar porque eu sou casada com aquilo que Deus tinha de melhor para mim. Então acredite nisso, desfrute disso. Isso que você está tendo hoje aqui, muitas pessoas não estão tendo. Então guarda isso no seu coração, em nome de Jesus. A segunda pessoa... foi Davi. Davi, quando ele cai com Batseba. Está lá em 2 Samuel. Deixa eu abrir aqui. 2 Samuel 11. Vou ler só o comecinho. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todos o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que o trouxessem ela. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E agora? O homem é casado. O homem é casado. A mulher é casada. Ele sendo rei de Israel, um homem de Deus, e fez isso. Por que Davi fez isso? Porque ele abriu o coração para a pessoa errada. Ele deixou o coração dele exposto. Davi, ele deveria estar onde? Na guerra. Né? Ele tinha que ser o primeiro a estar na guerra. Ele, por ser rei, tinha que estar lá também na guerra. Mas não, Davi ficou no bem bom da sua casa, no seu conforto, andando ali pelas redondezas. Também sabe Deus fazendo o quê? Porque, né, ficar andando para lá e para cá. E aí, o seu coração fisgou a pessoa que não era para ser fisgada. E aí houve uma consequência muito grande. Por quê? Porque Batseba ficou grávida. E agora, o que Davi vai fazer? Ele teve que arrumar um plano para sair dessa situação, né? E aí, creio que todo mundo já saiba, aí Davi, ele pede para que levem tragam Urias para que ele se deite com a sua esposa, né? Mas Urias, muito fiel ao rei, né? Ele fala que não, que ele vai ficar ali fiel ao rei, fiel ao comandante dele, que ele vai ficar ali na porta junto com os outros soldados também, que todos os soldados estavam acampados ali, e ele iria ficar ali, ele não ia descer para se deitar com a sua mulher. E aí Davi, ele fica mais perturbado ainda da cabeça. Fala, e agora danou-se, né? Lascou. O que eu vou fazer? E aí Davi, ele pede para que o comandante coloque Urias à frente da batalha, para que Urias viesse a morrer, e aí ele pudesse ficar com a Batseba. Olha que triste, né? Precisou uma pessoa morrer para que, né, ele pudesse ajeitar a confusão que ele fez por causa do coração. Porque ele abriu o coração novamente para a pessoa errada. Ele já era casado, ele já era rei, ele não precisava fazer isso. Mas pelo fato
dele ter olhado para a pessoa errada e desejado e aberto o seu coração, foi que aconteceu essa tragédia. E aí depois veio a consequência, né, de tudo isso que aconteceu, quando nasce o filho deles e tudo mais. Nós precisamos estar com o nosso coração sempre atentos. Por quê? Porque perseguições, porque dificuldades, lutas vão vir. Mas como que está o seu coração? Como que está o seu coração diante de tudo isso? Né? Não, eu vou guardar o meu coração. Eu não quero que isso venha corromper o meu coração. Eu prefiro guardar o meu coração do que sofrer lá na frente. Então nós precisamos ter essa atenção, sabe? Guarde o seu coração. Guarde ele no Senhor. Ore. Fala, Senhor, eu não sei como fazer isso, sabe? Mas guarda o meu coração, me cega de algumas coisas, de algumas tentações. Cega a minha visão, para que isso não venha entrar no meu coração. Porque quando nós olhamos, entra no nosso coração. Então nós precisamos estar atentos a isso. E eu quero falar agora aqui para vocês como guardar o coração. Porque às vezes, né, geralmente quando a gente vai dar um conselho, a gente fala, guarda o seu coração. Aí a pessoa fala, mas como que guarda o coração? Como que eu faço isso? Né? Eu não sei como fazer isso. Como que é guardar o coração? Então eu vou dar aqui algumas dicas, né, para você guardar o seu coração. Para que não aconteça com você o que aconteceu, né, com Sansão. Sansão era para ser um homem libertador do seu povo, né, e acabou morto. Mas Deus ele sempre levanta outro. Então eu creio que o povo dele não pereceu. E Davi, né, Davi reconheceu o seu erro. Ele foi aos pés do Senhor. Não quer dizer que o que você fez não tem perdão. Ai, minha vida acabou agora. Não. O Senhor, Ele te perdoa. O Senhor, Ele dá a segunda chance para nós. Ele dá a terceira, Ele dá a quarta, Ele dá a quinta, porque Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nós. O Senhor, Ele nunca vai querer o pior para nós. Ele sempre vai querer o melhor, porque Ele nos ama. Amém? A primeira dica que eu quero dar para vocês é sendo sincero com a sua liderança. Seja sincero com a sua liderança. Chega para o seu líder, para o seu discipulador, para o seu pastor. Pastor, estou gostando de tal pessoa. Não sei ainda se é de Deus. O senhor pode me ajudar em oração? O senhor pode me cobrir, né, com oração para que para que eu venha saber se não é, porque a sua autoridade, ela vai orar por você. Ela ora por você. Nós somos falhos, nós temos erros, porque nós somos seres humanos. Mas eu creio que a sua autoridade, ela vai guardar e ela vai zelar pela sua vida, pelo seu coração. E ela vai falar ao seu coração respaldado na Bíblia. Então, seja sincero com a sua liderança. Sabe, não fica mentindo para a sua liderança. Sabe, não fica escondendo da sua liderança. E fica se alimentando daquilo. Você está escondendo. Ai, estou gostando de fulano, tal. E aí você começa a gerar isso no seu coração. E aí quando você vai ver, o seu coração já está totalmente corrompido por aquela pessoa, apaixonado, e você nem percebeu. Mas por quê? Porque você ficou se alimentando sozinha. Não faça isso sozinho. Peça ajuda para suas líderes, para os seus líderes, porque eles vão te ajudar em oração. Eles vão guardar o seu coração. Amém? Não fique criando pensamentos que não condiz com o que a palavra de Deus fala. Deixa eu ler um versículo aqui. Está lá em Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então tenha pensamentos bons. Sabe, não fique alimentando sentimentos que não existem. Porque nós, né, principalmente nós mulheres,
nós, quando nascemos, nós parece que nós nascemos já com panelinha na mão, nós nascemos com boneca, né? Já nascemos fantasiando o nosso casamento, brincando de casamento, né? Já nascemos como umas donas de casas, casadas, né? E aí nós criamos isso muitas vezes dentro do nosso coração. E quando nós somos adolescentes, né, que está na flor da pele, né, na flor da juventude, e isso tudo vem à tona. E nós queremos realizar esses sonhos que nós vivemos lá quando éramos pequena. E aí a gente acaba olhando para a pessoa errada, né, olhando para quem não é para olhar. E aí a gente acaba abrindo o nosso coração e acabamos nos magoando, nos ferindo. Então, que você guarde o seu coraçãozinho aí, deixa ele bem guardadinho no Senhor. Amém? O outro é, se dedique à obra do Senhor. Quando você cuida das coisas do Senhor, você pode ter certeza que Ele vai cuidar das suas. Sabe? Então não fique preocupado. Meu Deus, quando que eu vou fazer corte? Meu Deus, quando que vai aparecer o menino para mim? Nossa, eu já estou com tanta idade tal e não aparece ninguém para mim. O que eu vou fazer? Cuide das coisas do Senhor e Ele vai cuidar de você. O Senhor, Ele cuida de nós e Ele sabe melhor do que eu, melhor do que o pastor. Ele sabe o momento e a hora certa de você se relacionar, de você ter uma pessoa para se relacionar. Enquanto isso, cuida da obra do Senhor. Sabe, porque enquanto você está cuidando da obra do Senhor, né, às vezes você está lá trabalhando, né, está lá nos kids, aleluia. Está lá nos kids trabalhando, no encontro de jovens, no encontro dos kids, né, você está ali servindo ao Senhor. Enquanto você está servindo, você pode ter certeza que tem alguém te olhando. Tem alguém falando, nossa, essa menina é de Deus, hein? Sempre tô vendo ela servindo, agora vai ter um monte de gente servindo, né? Né? Como ela serve o Senhor, nossa, como ela é dedicada. Né? Ou o menino, nossa, né? Como ele é dedicado e tudo mais. Mas sempre sirva ao Senhor, porque Ele vai te respaldar. Na hora certa e no momento certo, o Senhor, Ele vai respaldar você com a pessoa certa. Amém? Deixa eu ver o outro aqui. Não fique... esse aqui é bom, hein? Não fique de conversinha fiada nas redes sociais. Não fique de conversinha fiada com menino ou com menina. Não fique, porque você está alimentando o seu coração, você está abrindo o seu coração para algo que talvez não é tempo para você. E pelo fato de você estar ali de conversinha fiada, né, como que fala? Não sei o que, gospel, como que é? As cantadas gospel. E aí você acaba caindo. E aí você acaba abrindo o seu coração para a pessoa que não deveria. Então, fuja. Corta pela raiz. Você está vendo que o menino está lá falando bulufas de nada, não tem nada com nada? Corta. Nossa, que menina seca. Ou que menino seco. Credo, me cortou. É melhor assim do que você sofrer lá na frente. Do que você passar, né, chegar lá para o seu líder, eu estou tão destruído. Eu estou tão acabado. Então é mais fácil você cortar o mal pela raiz. Amém? Corte o mal pela raiz. Não deixe. Não estou falando que você não possa conversar. Você pode conversar. Você tem total liberdade de conversar. Mas filtre o que vocês estão conversando. Filtre aquilo que você acha que vai te edificar e aquilo que não vai te edificar. Sabe, você está vendo que a pessoa é um homem de Deus ali, está falando das coisas de Deus, tal, né? Mas também não precisa exagerar, tá? Mas está falando das coisas de Deus, todo dia a pessoa está lá, falando de Deus. Agora que eu falei aqui, né? Aí a pessoa fala, não, agora eu vou dar um de crente mesmo, né? Já que não pode ficar falando, né, nada com nada, então eu vou falar de Deus. Que aí todo dia está lá, todo dia.
Então, do mesmo jeito, corte. Você vê que a pessoa está muito insistente ali, né, nas redes sociais com você. Você coloca alguma coisa na rede social, a pessoa compartilha. Curte. Você coloca uma coisa, curte, compartilha, né? Aí você tem que começar a avaliar. Nós precisamos começar a avaliar para que isso não venha entrar no nosso coração. Porque o diabo é sujo, irmãos. O diabo é sujo. E se ele vê uma pontinha, sabe, ali, de dúvida no seu coração, ele vai entrar e ele vai começar a fazer um buraquinho no seu coração, até ele ficar com um buracão desse tamanho, que você vai correr para o seu líder, para o seu discipulador. Então, filtre aquilo que você aquilo que vocês estão conversando nas redes sociais. E eu quero falar agora sobre uma pessoa. Eu até escrevi errado, agora que eu me toquei. Eu ia falar Josué, mas não é Josué, é José. Né? Uma pessoa que guardou o coração para Deus. José, ele tinha tudo para dar errado. Tudo. Tinha tudo para ser um Zé Ninguém da vida. Né? Foi jogado na cisterna, foi preso, acusado, trabalhou como escravo, né? E tudo mais. Mas o Senhor sempre estava com José. Em todos os problemas, em todos ali o que José ele estava vivendo, Deus sempre estava com José. E o coração de José sempre estava guardado em Deus. O coração de José poderia ter sido escancarado, aberto no momento em que ele caiu. Caiu não, misericórdia. Quando a mulher de Potifar, né, se abriu toda para ele. E ali, o que José fez? Ele o quê? Foge da aparência do mal. Perna para quem te quer. Foi-se embora. Por quê? Porque ele tinha o coração para Deus. Ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe para que Deus ele te chamou? Deus nos chamou para fazer coisas grandes. Deus ele quer nos usar. Mas ele só pode fazer isso se o nosso coração estiver guardado nele. O coração de José foi guardado no Senhor. Sabe, ele não se corrompeu com aquilo, né, com aquela mulher do Satanás. Né, ali, ele não se corrompeu. Ele fugiu da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Foge. Quando você vê lá um menino ou uma menina, sabe, de conversinha fiada, né, ou sei lá, outras coisas, e você vê que aquilo não condiz muito assim com a palavra de Deus, com o homem de Deus, foge. Foge da aparência do mal. Nós precisamos fugir da aparência do mal. José, por ele ter guardado o seu coração, né, por ele ter sido um homem de Deus, fiel ao Senhor, porque ele foi fiel ao Senhor até o último instante ali, ele foi recompensado. Ele foi honrado pelo Senhor. Teve uma família. Foi governador daquele lugar. Ele teve a sua esposa, porque ele esperou no Senhor. Meu Deus do céu, esperar no Senhor. Até quando eu vou ficar esperando no Senhor? Nada acontece, nada muda, é tudo do mesmo jeito. Espera no Senhor. José esperou no Senhor e ele teve a sua recompensa. O Senhor deu uma família abençoada, o Senhor deu uma esposa abençoada para ele. E nem era do povo dele, mas Deus é tão bom, que abençoou com uma mulher. Então, que você tenha isso no seu coração, que você guarde isso no seu coração. Não abra mão das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Nem aqui na terra e nem no céu. Por quê? Porque se você abrir mão de algumas coisas aqui, lá no céu nós temos o galardão. Nós vamos receber de acordo com as nossas obras. E o que nós temos feito
com que aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, o que o Senhor tem nos dado. O Senhor, Ele tem nos dado um coração transformado. E eu quero te mostrar. Deixa eu ver se está aqui. Eu falei que eu quero te mostrar. Aqui. Ezequiel 11, do 19 ao 20. E lhe darei um só coração e um só espírito. Novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra. E lhe darei um coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guarde os meus juízos e os cumpra. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Uma cirurgia espiritual. Ele está arrancando o coração de pedra, o coração que não foi transformado, e Ele está colocando um novo coração. A partir do momento que você aceitou a Jesus, o Senhor, Ele tirou aquele coração de pedra e Ele colocou um coração novo. E esse coração, ele precisa ser guardado pelo Senhor. Esse coração, ele precisa estar no Senhor. Porque se o seu coração não estiver guardado no Senhor, o diabo vai roubar. O diabo vai roubar e vai destruir o seu coração. Então, guarde ele bem guardadinho no Senhor. Deixe que Ele cuide de você. As promessas do Senhor para as nossas vidas são tantas, sabe? São tantas, inúmeras promessas. Mas muitas vezes nós acabamos perdendo algumas promessas do Senhor, porque o nosso coração não estava guardado nele. Então guarde, sabe? Essa é a palavra que eu quero que vocês guardem. Vocês podem não ter guardado nada da palavra, mas guarde o seu coração. Guarde o seu coração no Senhor. Não deixe que o diabo venha roubar, sabe? Não deixe que o diabo ele venha tentar destruir aquilo que o Senhor ele tem para a sua vida. O Senhor ele tem, sabe, grandes coisas para fazer. O diabo ele tenta minar, o diabo ele tenta destruir aquilo que o Senhor faz. Sabe, ele tenta destruir os nossos sentimentos. Ele tenta acabar, ele tenta minar com isso. Ele faz com que a gente se frustre nos relacionamentos. Mas o Senhor, Ele restaura todas as coisas. Amém?